Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um estudo público do Clã dos Corvos da Colina. Em meu nome e em nome do clã, eu dou as boas-vindas a vocês. O nosso estudo de hoje vai ficar gravado e depois vai ser colocado lá no canal do YouTube, Rowena_Fay. E se vocês quiserem assistir, deixar questões lá, é possível também. Como nós estamos chegando perto do solstício de inverno, né, escolhemos como tema para hoje falar sobre Yule e os sincretismos do Natal. Já de antemão, eu queria conversar com vocês sobre o fato de que por que a gente estuda identificar os símbolos, né, da nossa fé dentro das celebrações que a gente vê costumeiramente no Natal cristão. A maior parte daquilo que vocês veem em suas famílias colocar há tantos anos dentro das suas casas no Natal cristão tem origem em práticas pagãs, não uma única prática. Não dá para dizer para vocês que todos os ícones pertencem a uma única cultura, a uma única celebração, tá? Mas tem origem em práticas pagãs. E é importante para nós sabermos identificar esses elementos, não para que a gente vá confrontar, né? Como a gente já viu algumas vezes as pessoas falando, não, porque não pode, esse símbolo é meu, esse símbolo é seu. Então vamos tentar fazer uma contextualização histórica um pouco, para a gente entender que hoje esses símbolos são de todos nós. Nós temos muitos desses elementos que a gente utiliza, né, na celebração de Yule, vindos de uma época pré-cristã. O próprio nome de Yule, embora muita gente fale, não, porque é a roda céltica e etc. Boa noite, Tiago, como vai? Não tem problema, querido. O pessoal pode entrar no meio da conversa, não tem problema. Yule não é necessariamente uma coisa que vem da roda céltica, tá? Documentado em estudos, os celtas celebravam os 4 principais festivais do fogo. E Yule vem essencialmente da cultura nórdica germânica, né? Que se pronunciava Yule. E aí depois, quando os germânicos vão ter esse contato com os ingleses e tal, e aí fica o termo Yule, indicando tanto o solstício de inverno, quanto, e principalmente, o símbolo da árvore que eles colocam para aguardar, celebrar o vigor com que eles vão aguardar o inverno passar. Nós estamos falando de povos que tem no inverno a sua mais dura provação, porque assim, eles têm que ter tido uma boa colheita, armazenado bastante coisas e às vezes vão passar longos períodos sem conseguir se reabastecer. Às vezes isolados, às vezes nem tanto, mas é uma provação bastante dura para esses povos. E a gente sabe que muitos desses povos antigos, eles trabalhavam com magia parasimpática, ou seja, eu celebro hoje aquilo que eu tenho certeza que virá em seguida. Então, Yule é basicamente isso. Na noite mais escura do ano, que é o solstício de inverno, nós acendemos luzes para indicar, mostrar ao sol o caminho de volta. Luzes para celebrar antecipadamente que o sol retornará em algum momento. Então, o solstício de inverno, ou Yule, né, muitos caminhos de bruxaria e especificamente de Wicca tá na roda em geral. Como Yule, não temos nada contra isso, né? Mas assim, nós também chamamos muito como somente solstício de inverno.
embora eu ache o nome muito bacana e não tenha nada contra, não é, como muitos divulgam, um festival oriundo de uma origem céltica. Ele é oriundo muito mais de uma origem nórdico-germânica, com esse nome, tá? No entanto, celebrar o sol, a natividade, o nascimento, não era uma coisa exclusiva dos povos que iam enfrentar as longas, é, os longos períodos de inverno, né? Então, assim, nós vamos ter em várias civilizações o momento de alguma celebração para os deuses solares. Em Roma nós vamos ter a Saturnália, né? Que já não, Roma já não é tão rigorosamente castigada pelo frio da neve, mas mesmo assim ela dedica 12 dias, né, dedicava 12 dias a um grande festival chamado Saturnália, que era o festival dedicado ao sol. Boa noite, Trívios. Então, esses festivais, né, que a gente dedica ao sol, e no caso, dedica à criança prometida, que vai ter vários nomes, né? Em algum momento, na estrutura de disseminação cultural, quando o cristianismo passa a ser uma religião oficial do Império Romano e passa a ser, como tudo que o Império Romano faz, ele difunde através de mesclar informações, né? Porque assim as pessoas, os subordinados ou os conquistados não criam tantas dificuldades em termos de questionamentos, de insubordinações, né, de rebeliões. Então, quando é lá pelo ano entre 352 e 366 depois de Cristo, e isso é muito tempo atrás, o primeiro Papa romano começa a colocar a celebração do Natal para justamente trazer a ideia de que estou celebrando uma criança prometida, uma criança nascida para trazer algo bom e positivo. E essa criança tem agora, ela é denominada o Cristo, né? Porque Cristo, vocês devem saber, é um título, né? E não é exatamente o nome. Durante vários períodos da história, a própria igreja, e principalmente segmentos protestantes, né, eles coibiram a celebração do Natal. Né? Esse Natal que a gente conhece hoje, esse Natal que está dentro das nossas residências durante todo as nossas vidas. Né? Porque assim, eu já tenho meio século e Natal sempre foi algo que tinha uma cara comum, que todo ano se repetia da mesma forma, ao ponto de que você não faz uma distinção de que eu coloquei um elementozinho aqui, eu acrescentei algo ali. Né? Então, isso que eu acho que é importante para nós, às vezes, como bruxos, pagãos, entendermos sempre. Quando a gente começa a falar assim, mas esses elementos me pertencem, isoladamente, eles talvez pertenciam às culturas, né, originárias. Boa noite, minha irmã. As culturas originárias que criaram esses hábitos. No passar dos anos, no desenrolar dos anos, eles foram sendo assimilados, né, dentro da cultura socio-religiosa da evolução dos povos, né?
Então, se eu digo para você hoje, você não pode ter árvore de Natal, a árvore de Natal pertence a mim, é uma coisa que chega a ser muito agressiva, não pertence mais só a um povo. É importante a gente ter o conhecimento e o estudo para saber a nossa origem, porque bruxaria é autoconhecimento, é conhecimento de por onde você anda, quem deu os passos antes de você e para onde você está se direcionando. Mas não é para você usar isso como um motivo, né, para querer tomar posse de tudo, porque hoje, cultural e socialmente, esses símbolos estão incorporados no conceito ocidental, né, de celebrar um Natal que comemora o nascimento do Cristo. E tudo bem, né? Mas a gente vai identificar ali, né? Esses signos que não pertencem somente a uma única origem pagã, tá? Nós vamos começar com a própria árvore do Natal, né? Igual a galera sendo chata na Páscoa, exatamente igual a galera sendo chata na Páscoa, né? Então, assim, os ovos de Páscoa, né? Os romanos, nesse ponto, em termos de dominação cultural, expansão cultural, os romanos eram muito inteligentes nesse respeito. Eles estudavam os povos, o próprio ambiente onde eles estavam, e iam mesclando as informações entre aquilo que o império queria estabelecer e aquilo que o povo aceitaria com menor esforço. Então, boa noite, não tem problema o atraso, fique à vontade. Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, vocês podem a qualquer momento, tá? Então, os romanos eram muito inteligentes em relação a isso, tá? Foram várias vezes que eles fizeram expansões e aí eles assimilavam, mesclavam a cultura deles com aquela ali da região e com isso eles conseguiam diminuir a capacidade, o ímpeto da revolta, né? Porque aí eles tinham uma fé comum, uma deidade comum, isso antes, no período pré-cristão do Império Romano. E depois que o Império Romano passa a ser uma base do cristianismo, ele usa a mesma estratégia de manutenção da ordem, digamos assim, né? Então, conforme ele foi vendo vários povos e as coisas não se rompiam, né, com facilidade, ele foi observando que era melhor, mais condizente, celebrar o Natal cristão, né, condizente com o momento em que os povos pagãos, por onde ele tocou, estariam celebrando a criança prometida, o renascimento da luz, celebrando o sol. E pela própria associação, né? Criança prometida, o Cristo, de uma certa forma, é uma criança prometida também, não é a única, mas é uma criança prometida também para o povo que o aguardava. E aí fazer essa associação, tá? Embora muitas pessoas astrologicamente apontem que não poderia jamais ser essa a data da celebração do Natal cristão, especificamente por um fato muito simples que pode ser buscado em astrologia. Os próprios registros dizem que foi preciso seguir a estrela de Belém. A estrela de Belém é um fenômeno astrológico, não é uma coisa que acontece a todo momento. Então, qualquer astrônomo pode fazer os passos para trás e vai determinar que isso aconteceu um pouco mais adiante, mais condizente com o signo de peixes. Mas tudo bem, a gente está entendendo Senhora, aqui. Sim, meu amor, eu posso falar uma coisa? pode. Os planos de Deus são misteriosos, entendeu? A gente nunca sabe quando é que as coisas acontecem. Então ela pode ter acontecido antes, né?
Mas é um fenômeno astrológico que tem escala de repetição. Você pode tanto calcular ele para frente quanto para trás, né? Ele é derivado de movimentos astrológicos, que você pode criar uma previsão tanto para frente quanto para trás, né? Assim, mas, de qualquer forma, ficou combinado, associado a isso. Especificamente porque dentro de Roma havia um festival muito intenso chamado Saturnália, devotado ao deus solar, aonde eles usavam uma árvore que não era o pinheiro, porque não, o pinheiro não é comum, né, da capital, dali, daquela região, e ficavam durante 12 dias celebrando, né, a vitória e honrando o sol. E é principalmente de lá que vem o nosso hábito de dar presentes e deixar eles embaixo da árvore de Natal. Porque, embora não fosse o pinheiro, as pessoas presenteavam os sacerdotes, o templo, o Deus Sol, e seus melhores presentes iam deixando ali no decorrer desses dias, né? Então, assim, era um festival muito famoso, muito popular. Ele, em geral, começava no dia 17, ele começava antes, é, cada dia dedicado a uma celebração específica, e ele culminava ali em torno de 24, 25, era a culminação da Saturnália. Então, primeiro que tudo, eles absorveram um hábito que era deles mesmos, né? Das pessoas comuns, pagãs, deles mesmos. Depois, eles foram um povo extremamente expansionista, né? Não podemos culpar ou acusar os romanos de terem se apropriado culturalmente de todos esses signos, tá? Eles expandiram o cristianismo, como cada um fez na sua região, de modo que hoje chegou a essa ideia ocidental que a gente tem da festividade de Natal. Isso é um processo que vai acontecendo no decorrer dos anos. Em cada região vai acontecendo um bocadinho, né? O próprio nome, né, Yol, que vai virar Yule, dos nórdicos germânicos, ele representa a árvore que eles vão guardar, né? Os celtas também vão colocar um pinheiro dentro de casa, com suas raízes, para plantar de novo, tá? Porque esse negócio de cortar a árvore não é muito matar a árvore. O símbolo do pinheiro está ligado à resistência durante o inverno. Mesmo que o pinheiro fique dentro de casa ou fora de casa, ele não vai ser consumido no inverno, ele vai seguir seu fluxo. É resistência para poder atravessar esse período escuro, né, que era tão difícil para quem vivia em meio à neve. Por volta desse 352, 366 depois de Cristo, o Papa, que estava na gestão do Papa daquele ano, ele começa a fazer essas primeiras estímulos da associação, da celebração de uma festividade chamada Natal, e que tem essas associações, mas cujo centro brilhante deixa de ser nominado como os deuses solares e passa a ser nominado Cristo, tá? E foi aceito, acolhido, as pessoas já queriam fazer, faziam, e muitas das vezes, eu compreendo, assim, como processo arqueológico, que as pessoas não tinham dificuldade em, de repente, falar assim, que ele podia ser mais uma criança prometida, né? Já, afinal de contas, ele foi profetizado que nasceria, que traria palavras e boas e tal. Então, isso não criou um embate cultural, né? E foi acontecendo, né? Para os celtas, nós especificamente, a minhazinha está aqui esperando para ser queimada, nós fazemos
fazemos a tora de Yule, né? Quando Yule chegar, eu vou queimar essa e colocar outra no lugar. Também é um procedimento que, dependendo do tamanho das toras, a gente leva vários dias, né? E depois, lá no norte era mais fácil você, de repente, conseguir um galho de carvalho para fazer a tora, e o carvalho é considerado um elemento sagrado, ainda hoje, inclusive, dentro do druidismo, de todos os reconstrucionismos célticos, a gente vai pegar essa cinza, né? E às vezes os povos antigos, né, na crença de que aquilo era uma forma de curar, manter e atravessar aquele tempo difícil, aquelas cinzas eram misturadas na ração, em locais que precisavam, às vezes, de guardar para cura, e outras coisas assim. Quando chega o próximo solstício de inverno, a gente queima a anterior, né, honrando e agradecendo, usando o pó dessa queima para poder a proteção do gado, dos animais, e a gente vai montar uma outra tora de Yule, que vai levar o quê? Luz, porque o solstício do inverno é a celebração da luz, a luz que vai chamar o sol de volta, nessas três cores. E veja, as três cores principais que vocês vão ver em todo canto quando vocês vão comprar qualquer adorno, adereço relacionado ao Natal: o branco, o verde e o vermelho. Embora, para aqueles que praticam bruxaria, tenham talvez conhecido ou tenham o hábito dentro de seus caminhos de usar a vela vermelha para honrar a antiga arte, e os nossos antepassados, né? Aqui ela não vai estar honrando a arte. Dentro da tora ela tem outra função. O azul, olha, o azul lembra de uma história que originalmente era associada a São Nicolau. Tem pessoas que associam a São Nicolau azul, ao verde. São Nicolau já é originário de uma outra cultura. Vocês vejam que, olha como vem vindo as colaborações culturais, né, de vários povos. O São Nicolau, eu não conheço tudo sobre ele, né? Então eu conheço mais a versão Santa Claus, associada às vezes algumas vezes associam ao Green Man, e esse conjunto, né, de senhores do tempo, digamos assim, né? Porque São Nicolau, Santa Claus, eles estão mais associados a isso. Eles vêm e vão naquele momento da noite mais escura do ano, eles vão dizer se você foi bom para ganhar um presente ou se você vai ganhar um carvão, né? Desculpe interromper. Mônica, nessa situação, você falou sobre São Nicolau, me veio logo na cabeça sobre o Krampus, o demônio do Natal. Que no caso ele é um ajudante de São Nicolau, e é ele quem leva as crianças mal criadas. Eu estava pensando, será que o Krampus não veio de alguma outra cultura e acabou sendo implementado também nessa situação? Olha, eu teria que, para falar sobre isso, por exemplo, se você me perguntar se Santa Claus tem a ver com a origem céltica, eu vou te dizer que não. Mas para desdobrar o aprofundamento da cultura que deu, que guarda o conhecimento de São Nicolau, eu prefiro pedir ajuda aos universitários, né,
A minha irmã Fernanda talvez possa até falar um pouco mais aqui, mas do que te passar uma informação vazia, né? Porque, assim, o importante da gente olhar as coisas buscando conhecimento é a gente também saber a hora que a gente diz assim, não, mas peraí, isso aí eu vou pedir ajuda a outra pessoa, porque nessa cultura eu não tenho imersão, eu não tenho a vivência necessária para desdobrar tudo isso. Eu posso te dizer perfeitamente que todos esses são elementos que foram incorporados de culturas pagãs diversas, porque a gente já viu aqui Roma, a gente tem elementos que permeiam a cultura céltica, sendo que a gente tem que lembrar que a cultura céltica ela é mutável, ela não é única, né? A gente vai ter aquilo que aconteceu na Escócia, aquilo que acontece na Irlanda, aquilo que acontece no país de Gales, né? Este clã, especificamente, vai trabalhar com os elementos da cultura irlandesa, né? Então, a gente tem os nórdicos germânicos, né? A gente já tem aí elementos que vêm do povo do norte. Roma, como uma cosmópolis, também incorporou. Peraí, gente, deixa eu olhar aqui. Sim, Roma tem uma característica muito culturalmente, né? A Roma tem essa característica de ir incorporando as culturas por onde ela ia conquistando, né? Para manter esse equilíbrio. Né? A gente vai ver isso em alguns outros povos também, mas ela foi, em termos de colonizador, ela sempre fez isso com muita maestria. Agora, a criança, o conceito da criança prometida não é exclusivo nem do cristianismo, nem de Horus, nem de caminhos célticos. Várias culturas vão ter essa questão, né? Em alguns momentos você vai ter, quando o inverno, a noite mais escura do ano chega, nasce a criança da luz, a criança prometida, que é capaz de trazer a luz de volta e fazer renascer o sol. Os diversos nomes que ela vai receber também facilitaram o fato de que, com o tempo, isso foi se mesclando em torno de uma celebração de um Natal, que até mesmo a data pode ter uma origem mais pagã, né? E aí a gente não vai fazer uma exclusividade, pagã de tal caminho. Ela vai ter uma origem mais pagã, né? Do que dentro dos princípios hebreus da época, que foi o povo onde tem origem o cristianismo, né? Porque na Roma você vai ter essa festa acontecendo, a Saturnália, você vai ter as celebrações de solstício em vários pontos do mundo. Aquele momento da noite mais escura, ele representa um período muito difícil e assustador para aqueles povos, né? Então, assim, ele vai ficar enclausurado pela natureza. A terra dorme, o que ele conseguiu é o que ele tem que esticar e subsistir até que a terra acorde de novo. E o frio pode vir a ser tão intenso que, mesmo que ele tenha alimento, ele pode, às vezes, não resistir ao frio. Isso para a gente pode parecer uma coisa pequena hoje, mas para quem vivia naquela época, né, era uma coisa muito significativa, né? Então, assim, o próprio pinheiro que você traz uma muda para o lado de dentro, enfeita com símbolos de estrelas, luas, é para manter a energia
protetiva dentro daquele local para que você possa atravessar isso com acolhimento, né? Sempre acreditando que naquele momento você vai passar por aquilo, mas sem medo, porque as coisas vão retornar ao equilíbrio. O ciclo vai ser cumprido e novamente o sol vai trazer os benefícios, acordar a terra, despertar a terra para que ela possa produzir novamente. A gente também tem o hábito de fazer muitos doces, não é? Nas nossas celebrações ocidentais, ultimamente de Natal. E esse hábito está relacionado ao fato de que, obviamente, naquela época não se fazia tantos variedades de doce como agora, até porque muitos ingredientes que a gente tem hoje, normalmente, no nosso dia a dia, não existiam ou não tinham com tanta facilidade, né? Algumas coisas que a gente usa hoje são processadas, de repente lá não tinha. Mas você fazia alimentos, pães, uma série de coisas dentro da cultura. Aí, quando a gente está falando, né, eu estou falando a partir da cultura celta, para agradar o povo bom, né, para que ele não provocasse em você aflições, temeridades, que você não tivesse que vivenciar certas dificuldades durante o inverno. Porque essa ideia de que o povo bom está sempre disposto a ajudar, a facilitar, né, é uma coisa muito difundida nos contos de fadas, né? Eu expliquei para vocês dentro do clã como é que surge essa popularização de contos de fadas, né? Mas ele não um povo, o povo do Xi é um povo que você tem que ter cuidado, respeito e consideração. Quando você não quer ser perturbado, você deve fazer um agrado, né? E procurar manter as boas relações. E quando o inverno brabo chega, ninguém quer ter esse tipo de conflito, de conflituosidade. Só um minutinho, beber uma aguinha. Aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de pendurar visco na porta, até porque eu acho que ia ser muito difícil a gente conseguir o visco. Mas vocês, toda vez que vocês veem um filme americano, tem aquela cenazinha de quando está chegando o Natal, tem o visco pendurado na porta, quem passar embaixo do visco tem que se beijar. Isso é uma minimização, né, do conceito que o visco tem para os celtas, para os druidas de um modo geral. O visco é um símbolo extremamente sagrado, um símbolo de fertilidade, e ele é como se fosse um presente divino, porque ele desce da copa, mas ele nunca toca o chão, né? Então, é atribuído a ele vários princípios mágicos, curativos, de boa sorte, especificamente também como um protetor de relacionamentos e tal. Então, assim, tudo essa fertilidade também, porque pensem, naquele tempo, a fertilidade era um fator, a fertilidade saudável, né? Era um fator muito importante para a preservação dos povos, para a continuidade dos povos. Hoje, ele fica reduzido a um protetor ou um incentivador do amor e tal, no domínio popular, tá? Para os druidas e para as pessoas que praticam cultura céltica, bruxaria baseada em cultura céltica, ele ainda tem a mesma importância. Mas no conceito geral, tudo que veio desses povos antigos foi, às vezes, um pouco esvaziado e foi costurado uma coisa na outra. Então, assim, você tem um pinheiro que vai para dentro de casa e é enfeitado,
para aguardar que a terra acorde. Aí você tem lá em Roma uma árvore dedicada ao Festival do Sol, aonde as pessoas colocam presentes embaixo. Aí você colocou o presente aqui também. Aí você tem o conceito da criança prometida, que reúne é, vários, vários caminhos aí, né? Porque você vai ter, tanto em forma de deuses como em forma de profeta, várias culturas vão mencionar isso. Alguém que nascerá, portanto, será uma criança que nasceu já com a carga de uma profecia. Se ela vai brilhar, resplandecer, criança ou adulto, isso não importa. É uma criança que nasce com a carga de uma profecia, de trazer um conhecimento, uma luz, uma inspiração. Então, você agregou esse valor aí. Você vai ter uma série de símbolos que você vai trazendo e vai adaptando. Então, hoje, quando a gente chega na casa da nossa vovó, a vovó agora sou eu, já não chego na casa da vovó, a vovó agora sou eu. Mas quando a gente chega na casa dos nossos parentes, dos nossos amigos, a gente vê todos esses símbolos lá espalhados e no cantinho o presépio. Esse é o legítimo símbolo que é exclusivo do Natal cristão, né? O presépio. Não é originário de nenhuma outra cultura. Mas agora todo esse resto também faz parte da cultura ocidental. A gente está falando de muitos e muitos e muitos anos em que esses itens, esses elementos foram sendo repassados pela oralidade, pelo costume familiar, pela divulgação social e que foram compondo um cenário. Então, assim, é nosso papel, como bruxos, conhecer da onde vem algumas coisas, nossas raízes. Mas não precisa ser o nosso papel ser aquela pessoa desagradável que chega no dia 24 na casa de alguém e começa a querer fazer uma reapropriação cultural. Culturalmente, tudo isso agora já faz parte da coletividade ocidental como uma prática de celebração do 24 de dezembro, seja lá o que a pessoa estiver celebrando, né? Então, ou criar briguinhas, eu não vou na sua casa porque o seu Natal é cristão e você pegou meus elementos, isso é desnecessário. É até um pouco imaturo da nossa parte, né? Alguém que se propõe a um caminho de autoconhecimento, como é o caminho da bruxaria, ficar estimulando ou comprando para si essas coisas pequenas, né? A gente deveria ficar feliz de ver que, mesmo sem saber, a nossa tia-avó, a nossa colega está botando uma árvore de Natal e o sol está devidamente honrado na casa dela também. Não tem porquê dessas brigas. Eu tinha mostrado verde, vermelho e branco, e aí a gente passou para São Nicolau, pulou para São Nicolau e voltou. Na tora de Uli vai cada uma dessas três, né? Com essa, você honra a terra e a natureza que te proveu o alimento para que você possa passar por esse período da escuridão. Com essa, você vai honrar o fogo que se acende, que vai te aquecer na escuridão, e a primeira luz no meio da escuridão da noite mais escura, que chama de volta o sol, que honra o nascimento da criança da promessa e que aquece todos nós. E com essa, você honra os espíritos do inverno para que eles sejam apaziguados e não causem mais males do que o próprio frio causa para nós, né? Que temos uma pele sensível, não temos pelo que nos proteja, né? Então, esses são os princípios dessas cores quando a gente enfeita tudo
de verde, vermelho e amarelo. Estamos honrando o próprio inverno, a terra e o fogo, que vai ser aceso em vários tipos de. Né, nos tempos antigos não se tinha tanta vela, tinha candelabros, tinha fogueira, isso que era aceso, né? Então a gente está honrando o fogo. Embora hoje em dia, nas nossas casas, a gente não vai acender dentro de casa uma fogueira, a gente vai acender uma vela e tal. Tem alguma coisa que vocês queiram falar, mencionar sobre alguma coisa que eu não lembrei de mencionar, ou que vocês queiram mencionar, acrescentar? Eu ia mencionar, mas eu não lembro mais o que era. Ah, Eu tô na mesma. Perdão, só pode um momento. falar. É, No caso, ah, não tinha uma cor amarela nesse meio ou foi invencionice recente? o amarelo em si é para representar a luz. O amarelo associado à luz solar. E muitas pessoas, no decorrer do tempo, associam o amarelo e o dourado à luz solar e o branco e o prateado à luz lunar, né? Então, o amarelo tem essa, é, essa característica, tá? É, lembrando que a gente está falando de uma época em que às vezes não era muito fácil você tingir, né? Você colocar cores, você dependia às vezes dessa ou daquela erva, até que o amarelo não é difícil de tingir, porque se você tiver camomila, ela é ela é uma boa tintura. Mas assim, o amarelo tem relação com isso, tá? Mas ele não é, você, ele não está presente na tora, né? Porque ali a gente está honrando esses espíritos. O açafrão também faz pinta um amarelo bom, exatamente. A gente está honrando esses espíritos. A terra, que vai adormecer, mas que nos deu os grãos na segunda colheita, a, o fogo e o espírito do inverno, para que ele esteja apaziguado e seja generoso conosco enquanto nós passamos por essa estação escura, né? Aí a gente tem o Brasil, por exemplo, que a gente vai celebrar na semana que vem, a Roda Sul. E que o nosso inverno não neva. Mas por que ele não neva? A estação não está escura, a roda não está escura, né? Pode perguntar, João. Senhora, então, na verdade, eu achei muito engraçado porque a gente começou a falar disso, você começou a falar do Brasil e eu já estava pensando nessa pergunta, que é o seguinte, né, justamente, quando a gente está falando dessas tradições, elas têm um lugar muito específico, né, elas têm um lugar de nascimento, de origem, e uma relação muito específica com os ciclos da natureza, né, enquanto que aqui no Brasil, a gente pode seguir a Roda Sul, mas assim, em verdade, né, a gente não tem exatamente 4 estações. Os nossos povos nativos, eles têm maneiras próprias de ver como é o ciclo da natureza. E cada região, na verdade, vai ter uma relação diferente com isso, né? Inclusive, até no Egito, né, eu acho que eram só 3 estações, inverno, primavera e verão. Então, eu queria saber como é que acontece essa tradução, né? Porque tradução é traição. E às vezes eu fico pensando justamente nessa questão, tipo, como você vai se alinhar a esses ciclos e a esses processos intimamente conectados com a natureza e os espíritos da natureza, daquele local, daquela região que você está, quando você tem uma ferramenta, entre aspas, né, uma visão que ela traz essa conexão, mas ela não, ela é meio que importada, vamos dizer assim, né? Essa, Porque se prossiga. não, pode ser, pode concluir. É isso. Essa é uma questão que a gente sempre está em discussão, em vários caminhos.
Eu já sentei com a minha irmã Morgana Silkman, que é representante da Wicca correliana no Brasil, para a gente pensar, porque, por exemplo, quando você monta um altar, geralmente existe um sentido para você apontar os elementos. Por que que você está apontando a, a terra para o norte, né? O fogo para o sul? E isso está ligado também a ciclos da natureza. Então, a gente estava sempre buscando analisar e ajustar melhor essas, esses códigos, né, para a nossa realidade. Também é uma discussão constante dentro do grupo que eu participo, ele é um grupo de druidismo, né? Eu comecei a ter contato com eles estudando o reconstrucionismo celta, e hoje eu faço parte da Senda dos Feiticeiros, que é o grupo do Ramo de Carvalho. Como você observar melhor a natureza? Existe uma questão que é a percepção da natureza como um todo, tá? Quando a gente fala, esses dias eu ouvi alguém falando assim, mas aqui nesse local não tem inverno, só tem inverno se for de São Paulo para baixo. E aí eu tinha colocado uma pergunta, mas você não percebe que a Terra dorme? Porque não é nevar ou fazer um frio intenso que representa a, a roda, o inverno chegar. É o adormecimento da terra. É o momento em que, assim, você já não vai ter, as colheitas vão diminuindo, somente árvores que costumam produzir no inverno vão florir, o resto adormeceu, fica sem movimento, né? É isso que são os indicativos. Há também a possibilidade da gente estar sempre em alinhamento, pesquisando e adaptando o nosso conhecimento com o povo nativo, né? Quando a gente fala o povo nativo, a gente está falando desde ler sobre como os indígenas lidam com o ciclo da natureza, quanto como alguma impressão, às vezes, de alguém que viveu uma vida inteira num quilombo. Nós temos uma percepção muito urbana desses ciclos, porque, assim, se eu não sentir o frio intenso, eu vou achar que não é inverno. E eu estou no centro-oeste, não vai fazer frio, mas vai secar e a terra vai adormecer de qualquer maneira. Ela não vai me prover e entrar em harmonia com a manutenção do meu ciclo de vida, né? A gente vai ter uma dificuldade nessa manutenção, né? Seja pela seca, seja pelo que for. E existem locais em que realmente só tem a impressão de que só haja alguns ciclos, e a gente vai adaptando. De acordo com cada região ou com cada prática. Eu não vejo nenhum problema que a pessoa tenha isso. Eu acho belíssimo, eu acho que é muito interessante que a pessoa esteja sempre atenta à natureza. O mais importante é você ser capaz de se alinhar com o ciclo. Mas eu não consigo perceber a terra dormindo no local onde eu estou, e eu acho que aqui não tem inverno, né? Como eu falei no início, por exemplo, como esse é um grupo de estudo público de um clã que segue uma estrutura básica céltico-irlandesa, a gente tem celebrações fixas, que são os 4 festivais do fogo, né? E os solstícios e equinócios, a gente, em geral, chama pelo nome, solstício e equinócio, né? É o solstício de inverno, o equinócio, e aí a gente está
se alinhando ao movimento do planeta. Mas, de repente, tem uma pessoa que não vai conseguir se alinhar a um solstício de inverno acontecendo quando ela não sente a presença, o impacto do inverno chegando. Eu não vejo que exista um problema grave da pessoa ir pesquisar, aprofundar, daquele caminho, um grupo, um coven, um groven, pesquisar, aprofundar e falar assim, olha, a gente não vai fazer solstício de inverno porque a gente não sente isso, a gente não sente isso aqui, a gente vai celebrar a roda só dessa, daquela forma. Eu celebro uma roda que tem muitos festivais que vão ser semelhantes ao que, às vezes, são mais difundidos por aí, porque os 4 festivais do fogo, né, principalmente Samhain e Beltane, são muito difundidos por outros caminhos. Mas, em geral, os solstícios, equinócios, para a gente não é obrigatório. Né? O equinócio de inverno é opcional. Dentro do clã, dentro deste clã, a gente celebra. Mas, assim, existe alguns solstícios que eu já vi pessoas não celebrarem e estava tudo muito bem. Se a gente celebrasse uma roda estrega, por exemplo, todos os festivais teriam outros nomes, outra abordagem, e alguns não existem, né? E essa construção tem que ser baseada em conhecimento, em percepção, em fundamentação, mas cada um pode ir gerenciando a forma como o seu coletivo trabalha, né? Este clã vai celebrar o solstício de inverno, ainda que no espaço virtual, de maneira virtual, ele vai celebrar o solstício de inverno normalmente, porque é da nossa prática. De repente, outro não vai fazer. Existe alguém que está certo? Não. O nosso irmão, nosso coleguinha vai celebrar a Roda do Norte, enquanto a gente vai estar celebrando a Roda do Sul. Ele está errado? Não. Se é assim que ele se conecta melhor, né, eu acho que está certo, né? Embora eu não ache correta algumas justificativas que não estão calcadas em conhecimento, aprofundamento do entendimento do que da razão, né? Em geral, a pessoa pega um conhecimento supérfluo e pega quem roda a Roda do Sul e fala, você está errado, porque a gente está fazendo por causa disso, disso, especialmente quando a gente fala em posicionamento de estrela. Gente, estrela é vista em uma posição do hemisfério norte e em outra do hemisfério sul. Né? Já por isso elas serviam para os navegantes se orientar. Conforme a gente via ela em outra posição, a gente sabia que tinha saído da rota. Então, quando essa opção é calcada em embasamento, conhecimento, né? Isso faz todo sentido. Que ela escolha aquilo, que aquele grupo escolha aquilo, e eu acho que está perfeito. Né? Tudo aquilo que você embasa e fala, olha, nós vamos fazer assim, o embasamento é esse, sobre a regência tal e tal e tal, então está certo. Né? Eu respondi a sua pergunta, João, porque às vezes eu posso ter divagado um pouco, eu ainda estou no rebote da vacina um pouco. Sem problema. Não, respondeu muito bem. Muito obrigado. Vocês têm outras perguntas a respeito? Para mim tá tranquilo. Não? É porque, assim, basicamente isso era o que a gente ia conversar hoje, sobre
especialmente sobre identificarmos que existe sim um sincretismo pagão muito intenso nas celebrações do Natal ocidental, aquele que a gente vê nas nossas casas, nos filmes, nas propagandas, em todo canto ao nosso redor, né? Porém, isso foi acontecendo diluidamente no decorrer dos anos. Inclusive, existe um determinado momento em que a própria igreja católica ou as igrejas protestantes, elas proíbem essas celebrações de Natal porque existiam demasiados elementos pagãos e por isso eles achavam uma festividade antibíblica. E Na aí, verdade, desculpe. fala. Na verdade, não era mais uma pergunta, mais um apontamento sobre essa questão de o pessoal ficar apontando um amiguinho que segue a roda X, Y, Z e diz, você está errado. Que nesse caso não teria exatamente um certo ou errado, seria uma questão pessoal de cada um. Olha, existe uma questão aí que trabalha num limite muito, muito fino, tá? Você embasar a sua prática, buscar conhecimento e embasar ela dentro de um caminho, um conceito. Então, digamos assim, eu moro no Brasil, eu tenho eu tenho uma ascendência, né, de algumas tribos do Nordeste, então eu vou praticar uma roda, eu vou lá pesquisar, eu vou procurar, vou pesquisar como é que é isso, e só vou celebrar desse jeito, da melhor forma que eu puder, reavivar esse conhecimento. Isso é embasamento. A outra parte da linha é o vozes da minha cabeça. Eu vou fazer assim porque eu quero, então eu vou pegar um festival do Nilo, misturar com o festival da Estrega, misturar com um festival que eu ouvi falar, mas eu não sei bem de onde que é, misturar com elementos do não sei o quê, e vou fazer uma mistura inominável daquilo ali tudo. Isso realmente não extrapola, isso depõe contra a gente, né? Isso faz com que as pessoas olhem e, olha, a gente pode fazer, nós que estamos pagãos, que estamos no caminho da bruxaria, nós somos aquele que é o diferente. Então a gente vai levar uma vida fazendo o nosso melhor em todo canto. Uma escorregadela que um membro da comunidade der, todo mundo vai apontar para a comunidade como alguém a ser perseguido ou coisas assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não sair também falando assim, agora então assim, a Rowena falou que tudo bem fazer cada um do seu jeito. Então, do meu jeito eu vou fazer um Quarup, o Quarup é um festival fúnebre, peraí, vamos fazer outro. Eu vou fazer um festival da mata, eu vou fazer depois, passar um tempo, aí já vai ser com uma base hermética, dali a um tempo eu tenho outro que eu vou criar, que é com uma base nórdica, vou fazer um blot, e aí realmente aí não dá, aí tem um limite, né? Mas tudo aquilo que você faz com embasamento, dentro do caminho que você está fazendo, né? Não, eu tenho culto só para deuses do Nilo, então não faz sentido para mim ficar celebrando um inverno gelado, tora, botar vela para poder a luz voltar. Tudo que faz sentido para mim é a cheia e a vazante do Nilo e como a vida se comporta em relação a este ciclo natural, né? Como a vida cresce quando ela diminui, e aí eu vou fazer tudo naquele sentido, né? É um trabalho de muita pesquisa, porque não vai vir pronto. A maioria das práticas não vai nessa direção, mas vale a pena, vale muito a pena. Só que é o que eu falei, embasamento, conhecimento, fortalecer o embasamento daquilo que você está propondo, né? Pesquisar com afinco
e trazer isso, né, aos poucos para a sua vida. Também tem o seguinte: você pode pesquisar com afinco, ter todo o embasamento do mundo, na hora que você puxar para a sua vida, aquilo não encaixar. Você preparar o rito da melhor forma, preparar tudo, começar a celebração e aquilo não encaixar. Então você também tem que ter a humildade de falar assim: Ih, tentei, não deu, vamos rever alguns passos aqui, mas assim, a obrigatoriedade de ter que seguir ritos dessa ou daquela maneira é muito restritiva, né? Não pode, a gente não pode partir para o extremo do voz da minha cabeça, nem para o extremo de dizer só o que eu faço é o que está certo, a prática e a celebração do meu colega não está, porque a natureza não é única, ela não existe só aquela que a gente vê, o que a gente vive, o que a gente acredita. Ela tem milhares de formas espalhadas por aí, e é isso que é a beleza desse planetinha, né? Então, a gente pode sim embasar e criar algo que se adeque às nossas crenças, contanto que a gente tenha o cuidado de não começar também novas apropriações culturais, nova salada mista e coisas assim. Esse Natal festivo, bonito, que a gente faz hoje, foi proibido durante muito tempo, né? E, E eu acho bacana que hoje a gente tem essa possibilidade de sentar, né? é, Poder sentar com os nossos, olhar elementos que são nossos, falar assim: ah, que árvore de Natal bonita, que lindo, e estar bem com isso, né? Entendendo que ali há um sincretismo, sim, que isso foi se dando no decorrer dos anos, muitos e muitos anos. Não há como a gente agora querer virar um purista e falar: tira essa árvore daí, que essa árvore me pertence. Se você quiser ficar só com o seu presépio, que isso. E que a gente pode conviver com as pessoas que têm outras formas de celebrar uma criança prometida, né? Eu vou estar celebrando uma, e aí, de repente, a minha tia, que já tem mais de 80 anos, vai estar celebrando uma criança prometida que vai receber o título de O Cristo. E está tudo bem. Ela não vai me ofender por isso, nem eu vou ofender ela, porque ela vem em cada um dos meus sabás públicos, quando podia ter, e vem feliz, respeitosamente, celebrar com todos nós, né? As crianças da promessa são muitas. A quantidade de crianças prometidas, né? O próprio Siddhartha é uma criança prometida. A história, a religiosidade nos traz muitas coisas. Então, assim, e em geral, essas crianças vêm trazer de novo o calor da luz do amor. E é muito bacana que a gente pense nisso. A gente vai celebrar agora o solstício de inverno e vamos ver tudo escurecer. E vamos ver uma série de provações, né? Novamente, eu estou falando para vocês dentro dos princípios que norteiam o trabalho nosso, do nosso clã. Então, a gente vai ver esse momento de escuridão, né? E vai passar pelas provações que o solstício de inverno e a escuridão trazem para a reflexão das nossas sombras. Mas a gente vai ter fé de que tudo isso vai passar e a gente vai celebrar novamente juntos, vai celebrar a luz, vai celebrar o sol, vai celebrar a terra florindo mais uma vez, né? Depois de julho vai celebrar o nosso aniversário, que é em Imbolc, e vai fazer isso com muita confiança, né? Então, assim, sempre uma celebração. Fala, Trives. Não, eu tava fazendo aqui as contas Tá fazendo da as contas do época. seu aniversário? É. O,
Então, assim, não importa que nome eu vou estar chamando para botar minha esperança de que a luz do amor, que a luz que vai nos guiar, vai aquecer, vai acordar a terra novamente, vai trazer isso para mim. Isso vai aquecer o meu coração. Se qualquer um de vocês estiver chamando por outro nome, está igualmente certo, porque fé e religiosidade é algo que tem que encontrar acolhimento no seu coração. Você tem que se sentir completo e bem, né? Ah, a minha fé, ela é a melhor, a mais brilhante, a perfeita para mim. Eu não questiono ela. A qualquer manifestação de outra fé não vai fazer eu duvidar da minha. Seja no momento em que eu estou rindo ou naquele momento em que eu levei um baque, a minha fé não é algo para ser questionado. Então eu me sinto completa. É isso que cada um pode buscar com os ensinamentos da criança prometida. Aonde está a sua criança prometida? Aonde brilha a luz do amor para você encontrar a sua paz, a sua fé, a sua religiosidade? Encontrem isso dentro de vocês e vocês vão se sentir plenos, né? Porque é isso que a gente busca quando a gente vai buscar a espiritualidade. Alcançar o momento em que a gente está bem com a gente mesmo. Eu estou brincando com uma pedrinha às vezes, você vê. Eu queria te dar um abraço agora. Ah, meu amor, eu também queria. Normalmente esse clã ganha muitos presentes de Hecate, mas Tiago é o presente que Morgan especialmente escolheu, botou um lacinho e mandou para mim. Obrigado. Gente, então, se não há mais perguntas, eu vou me despedir de vocês. O Vlad está gravando esse estudo, vai colocar lá no canal disponível para vocês, se quiserem ver depois. Daqui a 4 semanas, né? Sempre 3 semanas, na quarta a gente tem estudo público de novo e a gente deve estar trabalhando com questões para análise de energias, proteger de energias drenadoras e tudo mais. Eu vou tentar botar uma agenda mais organizada em banners direitinho para vocês poderem acompanhar, anotar se quiserem com antecedência, tá? Eu agradeço a presença de todos, de cada um de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu agradeço em meu nome, em nome do Clã dos Corvos da Colina. Ainda não poderemos celebrar este ano de uma forma pública, aberta, como gostamos muito de fazer, mas assim que tudo isso passar, todos estivermos vacinados, aqueles que estiverem aqui em Goiânia são bem-vindos para nos visitar a qualquer momento. E assim que eu conseguir organizar tudo que eu fui escrevendo num canto e no outro, a gente vai deixar o endereço de um blog também, para vocês pegarem umas receitinhas, algumas coisinhas assim, tá bom? Ô, meu querido, é sempre um prazer estar com vocês, tá? Beijos no coração de vocês, abençoado seja. Obrigado a minha irmã querida que estava aqui. Fiquem com os deuses. Amanhã, se vocês quiserem, eu vou estar fazendo no Instagram a live da Taverna de Lang, falando, para quem tiver interesses literários, falando sobre o porquê é tão difícil você conseguir publicar o seu livro, é tão difícil conseguir uma editora, tá bom? Os pássaros de Lang. Lang é maravilhoso, Lang é maravilhoso.